Mas você me deixou preocupado quando você fala desse lance de envergonhar, porque o final dessa guerra pode ser uma coisa que envergonhe Putin e, consequentemente, o país. Isso pode gerar uma coisa... Então, o que vai acontecer, eu acho que as negociações, que hoje teve a segunda rodada, eles concordaram em um corredor humanitário e concordaram numa terceira rodada. Aí acho que a partir do momento que vai ter uma terceira, quarta rodada, as partes podem ficar um pouco mais maleáveis, de acordo com o resultado do que está acontecendo, e isso eventualmente pode chegar a um acordo de cessar fogo e posteriormente de retirada das forças russas. Acredito eu que o que vai acontecer é, eles vão acabar saindo, a Ucrânia vai aceitar ser neutra em relação à OTAN e vai entrar no mercado comum europeu. Eu acho que isso fica isso bom. Seria o melhor dos casos. Mas Putin sai muito enfraquecido. Também acho. Se isso for o resultado, Putin sai muito enfraquecido. Não a importa ideia o que dele ele seria fez. o que além disso? O que ele gostaria? Ele gostaria de depor o governo e colocar um governo pró-Rússia. Isso ele não vai conseguir. Só se ele matar o governo inteiro. É. Que já tentaram, né? Tentaram? Tentaram, mandaram forças chechenas lá, milícias chechenas que são pró-Rússia para tentar matar o presidente. E prenderam um monte de gente já. Caramba. Tentaram fazer isso. Então assim, complexo. E por isso que eu até estava te contando, né, que eu escrevi um artigo no Globo. Que porque é engraçado, né? Eu vi no Twitter. Galera, é impressionante. O Twitter, né? É um negócio não, assim, absurdo, tem muita gente né? inteligente, mas assim, tem uma galera lá que fala uns negócios assim, falando, de onde você tirou isso, meu amigo? De onde você leu isso? Em que gibi você leu isso? Não tem sentido nenhum. Então, assim, tem lá uma charge de um coquetel Molotov segurado por um ucraniano escrito heróis. E aí uma charge de um coquetel Molotov segurado por um palestino escrito terroristas. Vem cá. Qual é o contexto? Quem é que está segurando? Onde estão sendo jogados esses coquetéis Molotov, etc, etc? Tem todo um contexto. Qual é o contexto do conflito com os palestinos? Qual é o conflito agora do conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, para poder também desmistificar, eu até fiz um comparativo. Tem uma frase que está rodando aí, que o próprio Zelensky falou, que é o presidente da Ucrânia, ele falou: a Ucrânia não pode perder a guerra, porque ela não tem para onde ir. E essa é uma frase da Golda Meir, da ex-primeira-ministra de Israel. Israel não pode perder a guerra, porque Israel simplesmente não tem para onde ir. E as guerras que Israel lutou em 48, em 56, em 67, em 73, foram guerras defensivas, onde estados árabes atacaram Israel de forma a tentar destruir o país. Eles se juntaram em um grupo de pessoas muito maior do que os israelenses. Os exércitos árabes unidos tinham mais soldados, mais armas, mais dinheiro, mais aviões, mais tanques, mais tudo. Então, e Israel lutou essa guerra assim, nas fronteiras para lá, mas assim, com as suas fronteiras sendo atacadas, e não podia perder a guerra, porque se perdesse a guerra, era a destruição do país, o fim do país. O que ia acontecer depois, não dá para saber. Iam dividir o território, os judeus iam virar cidadãos de segunda classe ou ser expulsos, etc, etc. E assim, eles estavam lutando. Israel é uma democracia, estava lutando contra países ditatoriais, conservadores, misóginos, xenófobos, em relação a minorias, em relação a estrangeiros. E eles não aceitavam que Israel tinha o direito de existir. Que é a mesma coisa que está acontecendo agora. Se a gente for transformar isso em Ucrânia de hoje, a Rússia não enxerga, ou Putin não enxerga que a Ucrânia tem direito de existir, que o território, na verdade, faz parte da Rússia, e por aí vai, por aí vai. Que eles têm mais armas, têm mais poder, têm mais dinheiro, etc, etc. E mais ainda, ninguém ajudou Israel. Ninguém mandou soldados para proteger Israel. Mandaram armas, assim como estão mandando armas para a Ucrânia. Acabou aí. E na primeira guerra, em 48, nem armas mandaram. Foi ajuda... Estava sob embargo militar. Não tinha como chegar arma lá. Na guerra mais importante foi a Guerra da Independência. Tinha uma arma para 7 soldados. Tinha um soldado para cada 10 soldados árabes. E Israel conseguiu sobreviver. O que é ganhar a guerra? Ganhar a guerra é o outro lado não venceu. O outro lado vencer significava impedir a independência de Israel. Eles conseguiram impedir? Não conseguiram impedir. Então Israel venceu a guerra. Venceu com o duro custo da morte de 1% da população. 7 mil pessoas morreram na guerra dos israelenses e uns 10 mil árabes em geral. Estou falando de iraquianos, jordanianos, sírios, egípcios, libaneses. Teve toda uma coalizão que entrou para tentar apoiar
essa investida de tentar impedir que Israel conseguisse consolidar a sua soberania. E eles não conseguem. Então a guerra é perdida. E aí vira aquele sentimento de tipo, temos que reconquistar a moral, a honra. E aí vem mais uma guerra, e mais uma guerra, e mais uma guerra. E aí acabou, porque não tinha mais. Não tinha mais. Aí a alternativa foi a paz. O Egito estava tão ferido que eles perderam as guerras, que depois da segunda guerra, que eles fizeram, né, em 56, eles perdem na terceira guerra o Sinai, que é um território gigantesco. E aí eles fazem a quarta guerra, que é a guerra de Yom Kippur, não conseguem conquistar o território e falam assim, bom, para poder reaver o território, eu preciso então reconhecer Israel. E eles reconhecem Israel, devolve o território e acabou. E tem paz até hoje.